Olá, boa tarde. Voltou. Então, como eu estava falando, né, eu comentei aqui no convite desse vídeo que ficar em casa pra mim sempre foi sinônimo de engordar. Então, eu sempre trabalhei e trabalhei fora, né? A gente empreende há muitos anos, então eu tive loja por mais de 10 anos e eu saía pra ir pra loja todos os dias. Quando chegava o período de férias da minha filha, que eu sabia que ia ter que ficar mais em casa, eu já pensava, ai meu Deus, eu vou engordar. Aí, se eu fosse para um final de semana participar de algum evento ou de um hotel fazenda e tal, eu já vinha com aquela coisa, ai meu Deus do céu, eu vou engordar. Então era assim, qualquer coisa pra mim eu vou engordar. Se eu fosse viajar, eu ia engordar. Se eu fosse ficar em casa, eu ia engordar. E aí, o que de fato isso acontecia, porque todas as férias da minha filha, eu engordava de ficar em casa. Então aquela coisa, tô em casa, né, tô trabalhando um pouco e tal, mas aí dá aquela fome, ou aquela vontade de beliscar. E isso acontecia frequentemente. Estamos há mais de um ano nesse isolamento, né? A vida volta um pouquinho, para tudo, não sai de casa pra nada. E aí nessa de não sair de casa pra nada, eu acabei, obviamente, engordando, né? Engordei, acho que cheguei a 8 quilos, se eu não me engano. É bastante, né? Já dá pra não servir nenhuma roupa. E uma coisa que eu faço quando eu engordo é o quê? Não comprar roupa. Por quê? Porque eu penso assim, se eu continuar comprando roupa maior, eu vou continuar engordando. Então eu não compro. Só que aí você precisa sair e não tem roupa. Só que como o ano passado a gente ficou realmente ali quase 3 meses totalmente dentro de casa, usando só roupa em casa, não colocava uma calça jeans, né? Não percebi o que tinha acontecido. E aí quando eu notei, já tinha engordado bastante e percebi que essa coisa de ficar comendo toda hora, né, além de não fazer bem, a gente nunca quer comer uma maçã, né, uma banana, tipo uma laranja, a gente quer comer, então quer comer um bolo, eu gosto muito de doce, né, então assim, eu tenho o hábito de, se me der vontade, eu troco qualquer refeição por doce, eu falo que eu sou criança, eu como a comida só pra poder comer a sobremesa, e eu sempre fui assim. Mas a idade também vai passando, né? E a gente vai ficando um pouco mais esperta, porque percebe que emagrecer já não é tão simples. E aí, gente, o que eu comecei a fazer? Né? Eu intensifiquei o uso de alguns óleos essenciais que auxiliam no processo do emagrecimento, na limpeza do corpo, né? Porque o corpo tem memória, então ele acostuma com um certo peso. E qual foi o meu grande receio? Eu cheguei uma vez em um peso quando minha filha tinha 1 ano. Eu engordei bastante na gestação. E aí quando ela tinha 1 ano eu não tinha conseguido voltar ainda. E eu estava com 75 quilos. Fui ao médico, né, o endócrino. E ele falou, é um pouco demais, né, pra sua altura, pro seu corpo. Então entrou com medicação. E medicação sempre me fez mal, por mais natural que ela fosse, né? Mas tomei tudo, consegui emagrecer uns 8 quilos, foi 8 quilos, que eu saí de 75 e fui pra 67. E 67 é um bom peso pra mim. E aí, vim mantendo, né, esse peso. E quando eu comecei a engordar o ano passado, qual era o meu medo? Porque eu tava chegando no 75 de novo. E a programação na minha mente era, do 75, eu só consegui sair com remédio. E eu não quero tomar remédio de novo, eu não vou tomar remédio de novo. Eu preciso sair dessa casa aí de perto do 75, porque senão eu vou acabar entrando no remédio, porque eu vou querer emagrecer. E aí foi, eu tô contando isso tudo, gente, porque quase 4 minutos aqui falando sobre isso. Por quê? Pra gente entender que como que a coisa funciona, né? Como que a coisa acontece. E aí não é simplesmente pegar um óleo essencial, um chá, um shake ou qualquer coisa e falar, pá, resolveu o problema. Porque a gente não quer, na maioria das vezes, emagrecer. Nós queremos ser emagrecidos. Então, se falam que você vai tomar o chá X e você vai emagrecer, você sai tomando chá o dia inteiro. Se fala que você vai comer uma sopa, tomar uma sopa aí a semana inteira, você sai tomando sopa. E aí a gente vai vivendo de loucura em loucura, né? Buscando ser emagrecido. Só que emagrecer é todo um processo que envolve a limpeza do nosso corpo, como eu falei, a memória do corpo tem que mudar. A limpeza do corpo, as questões emocionais. Nas mulheres, as questões hormonais e muitas vezes ancestrais. Então existem questões que são ancestrais. Por exemplo, uma família de mulheres gordinhas. Todas as mulheres são gordinhas. Se uma mulher resolve emagrecer,
o que ela sempre fala? Não, mas a minha família não deixa eu emagrecer, porque pra minha família, se eu emagreço, eu tô doente. E isso é o quê? É algo que se chama pertencimento. Eu quero pertencer à minha família e todas as mulheres da minha família são gordinhas. Se eu emagrecer, eu não pertenço mais à minha família. Então, tem outra questão também envolvida com o comer compulsivamente, a carência. Ou o merecimento, né? Então, no caso da carência, você quer suprir a falta de algo com o alimento. Se você parar para assistir aqueles programas de obesos, pessoas obesas mesmo, 200, às vezes 300 quilos, né? Que passa em canal fechado, você vai observar que todos eles são encaminhados para a terapia. E na maioria dos casos existe carência, abuso, né? Então, por que eu tô falando isso tudo, gente? Eu gostaria de verdade chegar aqui e falar, olha, toma esse óleo aqui, passa esse, cheira esse que você vai emagrecer. Mas eu não consigo fazer algo tão superficial, né? Eu gosto de entender realmente e oferecer uma solução natural para você. Então, vai ser bem legal isso do que a gente vai falar aqui. Então, se a gente for observar essas pessoas com pesos altíssimos, elas têm questões emocionais mal resolvidas. Elas têm relacionamento com a mãe mal resolvido, com o pai, como eu falei, abusos, às vezes abusos sexuais, abusos emocionais, né? Então, isso tudo ela coloca onde? Na comida. A própria questão. Então a gente tem aí pertencimento, carência, merecimento. Então assim, mas hoje eu mereço comer tal coisa, né? Hoje eu mereço uma pizza, mas a pizza inteira. Hoje eu mereço esse merecimento também. Ele é algo que vem para cobrir uma falta. Outra coisa que também acontece muito na questão do comer compulsivamente nossa, eu tô com uma raiva que eu vou ter que comer um doce. Só de raiva, agora eu vou comer um doce. E essas emoções, eu costumo falar que a gente come emoções, né? Então essas emoções todas que a gente fica comendo, elas vão pra onde? Pro nosso quadril, pra nossa cintura, pra nossa perna, né? Pros nossos braços. E eles vão realmente nos incomodar, não só esteticamente, mas fisicamente no sentido de disposição, de energia ou da falta dela, né? Um incômodo mesmo na autoestima, tem a questão do amor próprio, às vezes eu como mesmo porque eu não me amo como eu deveria. Então, gente, tem muita coisa envolvida e eu vou falar aqui agora, né? Eu fiz essa introdução toda aqui para você que talvez é um consultor do Terra e que tá assistindo esse vídeo e que quer ajudar alguém no processo de emagrecimento, para você não chegar simplesmente botando um Smart Sasse, por exemplo, que é um óleo que auxilia no controle do apetite, e a pessoa achar que ela vai emagrecer fazendo uso de um óleo essencial, tá bom? Então vamos lá agora para o que eu faço diariamente, o que eu tenho feito, e aí eu tenho conseguido emagrecer. A gente come uma pizza, come um salgado, toma um café da tarde, mas aí eu faço aquela questão da compensação do alimento para poder ter um equilíbrio, tá? Então, a primeira coisa que é muito importante a gente entender, para o detox no corpo, o lemon, que é o limão siciliano, é sensacional. Então, como que você vai fazer o uso do lemon? Ele faz uma limpeza no fígado, no rim, na vesícula. Cadê meu grapefruit? Tá aqui. Uma limpeza no fígado, no rim, na vesícula. Ele elimina as toxinas. O nosso corpo inflama diariamente. E aí o limão siciliano, ele tem uma capacidade antioxidante muito, muito eficaz na parte das células, né? Então você vai fazer a ingestão diária do lemon. Como? Você vai colocar uma gota em 300 a 500 ml de água 3 vezes ao dia, tá? Uma gota de lemon, porque a gente vai associar outros óleos também. Então, para o detox, se o seu objetivo aqui hoje é limpar o seu corpo, você vai fazer a ingestão do limão siciliano. Então, você pode pegar uma garrafa assim, ó, por exemplo, de inox, ou uma garrafa de vidro, não pode ser de plástico. Vai colocar o óleo, a água, né, o óleo,
Você vai ver que o óleo não mistura com a água, né? Então você mexe bastante, tá pausando. E eu não sei por quê, porque eu tô com as duas internets abertas aqui. Eu acho que hoje o sinal aqui realmente não tá muito bom. Se tiver com a qualidade muito ruim, gente, vocês me falam, que eu encerro aqui quando eu terminar, gravo o vídeo e subo o vídeo sem cortes, tá? Então, se vocês puderem, Dirce, ir me falando, eu agradeço, tá? Se tiver muito ruim de entender, não tá dando pra compreender, me falem que eu gravo o vídeo depois e subo o vídeo lá no IGVT, tá bom? Então toda essa questão da limpeza do corpo é muito importante com o Lemon. Ele também suporta o sistema imunológico, né? Porque tem muitas dietas restritivas que derrubam as defesas do organismo e aí não adianta nada ficar magro e doente, né? Então, com os óleos essenciais e com as soluções naturais, a gente consegue fazer algo mais completo, tá bom? Então, vamos lá. Lemon. Um óleo essencial que é importantíssimo. Achou que era sua internet, Tati? Não, hoje é a minha. Um outro óleo essencial que é importantíssimo a gente inalar é o Peppermint. Por quê? Porque ele é um óleo essencial energizante, tá? Então você coloca aqui, ó, uma gotinha na mão, espalha e inala por pelo menos 10 segundos. Gente, é chover no molhado falar que pra gente emagrecer precisa inserir uma atividade física, né? Mas eu também não posso deixar de falar, porque é uma solução natural. Então, coloca aí no seu dia a dia uma atividade física de pelo menos 30 minutos, que nem aqui em casa, a academia tá em reforma. Tava fechada por causa da pandemia e agora aproveitaram para reformar, não acaba nunca. Então, o que eu fiz? Eu podia falar, não tem academia? E o ano passado eu praticamente não fiz nada de atividade. Ou eu vou mudar essa situação e vou começar a andar. Então, eu ando diariamente 30 minutos e eu procuro fazer 3 quilômetros dentro desses 30 minutos. Então, eu me dispus a fazer 3 quilômetros de caminhada todos os dias, tá? E eu procuro fazer dentro de 30 minutos. Tem dia que eu tô mais rapidinha, faço nos 30, às vezes menos, e tem dia que eu faço 35, 40 minutos. Mas eu me disponho a fazer 3 quilômetros, aí eu coloco esse relógio aqui que marca ali a quilometragem, e eu só paro quando eu atinjo os 3 quilômetros. Para isso, eu precisei acordar mais cedo, então eu acordo 5h30 da manhã, para que eu possa fazer essa caminhada diariamente. E eu caminho aqui dentro do condomínio mesmo, tá? Então, a gente precisa escolher, né? Se a gente quer ter solução ou desculpa, porque as duas coisas não dá para ter. Então, eu decidi fazer isso, acordo cedo, geralmente quando eu desço ainda tá escuro, né? Mas é a maneira que eu encontrei de inserir uma atividade física no meu dia. Isso já ajuda muito. E aí eu caminho como? Eu caminho rapidinho. Então eu caminho, quando eu tô caminhando meio passeando, eu lembro que é pra eu caminhar com pressa. Então eu caminho como se eu tivesse atrasada pra chegar em algum lugar, né? E aí, geralmente quando eu faço esse ritmo o tempo todo, eu consigo fazer os 3 quilômetros em menos de 30 minutos. Então pensa em alguma coisa que você pode fazer pra você inserir uma atividade física, por quê? Emagrecimento, além de todas aquelas questões que eu já falei, é matemática. Então, o quanto eu tô consumindo de calorias e o quanto que eu tô queimando. Se eu estou consumindo mais do que eu estou queimando, o corpo vai armazenar. E aí eu vou engordar, tá bom? Então, insira aí uma atividade física e água. Muita água. Eu percebo também que quando a minha ingestão de água não está adequada, isso reflete no peso. Então é muito importante a gente fazer essa garrafa, que ela tem uns 700 ml mais ou menos, e eu procuro tomar ela pelo menos 3 vezes ao longo do dia, né? Então daí mais ou menos uns 2 litros de água. A quantidade de água também é de acordo com cada indivíduo, né? Com o peso de cada um, mas em torno de 2 litros de água é bom para a maioria das pessoas. Então, insira a água aí no seu dia a dia, tá bom? Aí, inalar o Pepper. Por que eu inalo o Pepper? Porque ele abre as vias respiratórias, ele melhora, ele expande, né, a nossa capacidade pulmonar. Então, ele melhora a energia, a disposição no treino, né? Uma outra coisa que você pode fazer com o Peppermint também, deixa eu ver se tá aqui minhas pastilhinhas. Aqui, ó. Tem essas pastilhas, ela é uma bolinha, vou colocar aqui pra vocês virem. Ó, é uma bolinha, não sei se vai dar pra ver, será que tá dando? Não. Uma bolinha transparente. E aí você coloca ela na boca e morde. Ela estoura
é forte. Deixa eu tirar o plástico, peraí. Pode engolir, mas eu não gosto. E aí, ficou aqui, ó, a boca toda cheia de hortelã-pimenta. O que ajuda nessa situação? É controlar o apetite, porque dá aquela sensação do acabei de escovar os dentes. Sabe aquelas dicas que tem quando a gente tá querendo emagrecer? Que é, terminou de comer, escova o dente, que aí você não vai comer mais nada, comer um doce, nada assim? É essa sensação que a gente tem quando morde uma pastilha dessa daqui, que dá no mesmo que pingar uma gota de hortelã-pimenta na língua. Lembrando que estamos falando de óleos essenciais com selo de pureza CPTG do Terra, por isso eles podem ser ingeridos, tá, gente? Não vai tomar qualquer hortelã-pimenta aí, pelo amor de Deus. Então, quando a gente faz isso de colocar muito calórico que a gente tá querendo comer naquele momento e que pode prejudicar todo o nosso processo de emagrecimento, tá bom? Então fica aí a dica do hortelã-pimenta. Um outro óleo essencial fundamental pra gente inserir nesse processo de detox e emagrecimento é o Smart Sasse. Algumas pessoas conhecem como Slim Sasse, que é o nome dele americano, tá? Então, o Smart Sasse, ele é um mix de óleos essenciais indicado para ingestão, e aí você pode acrescentar naquela garrafa com água que eu falei, além de uma gota de limão, uma gota. Depois eu vou deixar aqui, Dirce. Depois eu vou salvar e deixar no IGVT. Aí eu assisto, ver se tá bom. Se não tiver bom, eu gravo de novo, tá bom, gente? Então, o Smart Sasse, ele é um mix de óleos essenciais com gengibre, hortelã-pimenta, grapefruit, limão. E o que acontece? Você fazendo a ingestão dele, ele tem toda essa questão de quebrar moléculas de gordura, de também fazer essa limpeza no corpo. E você vai colocar 2 gotas, né, com uma gota do lemon. Então, uma gota de lemon, 2 gotas de Smart Sasse, naquela mesma garrafa com água que eu falei no início. Você vai fazer o uso, você pode ingerir o Smart 30 minutos antes das refeições ou ir ingerindo durante o intervalo das refeições. Por que eu dou essa outra opção? Porque essa coisa dos 30 minutos, toda vez que eu quero tomar alguma coisa para emagrecer, que eu fazia isso, e tinha que ser 30 minutos antes da refeição, que hora que eu lembrava? Depois que eu tinha comido, né? Porque 30 minutos antes às vezes eu mudava o horário do almoço e eu esquecia. Então, eu prefiro indicar e fazer o uso no período, né, do intervalo entre as refeições, justamente para que eu não esqueça de tomar, tá bom? Um ponto muito importante aqui sobre o Smart Sasse. Para mim, além da ingestão, eu percebo um efeito extremamente eficaz na inalação. Fazendo a inalação do Smart Sasse, o controle para mim do apetite e da compulsão é muito eficaz, extremamente. E eu já indiquei o uso aromático para várias pessoas e elas percebem também bastante efetividade no uso aromático, né, em relação ao controle da compulsão e a vontade de comer toda hora. Esse daqui, meu colar, ele é um difusor pessoal. Então, aqui dentro, na verdade ele não é um difusor, né, ele é um relicário. Só que eu coloco aqui, tá vendo, uma bolinha de algodão e pingo o óleo aqui dentro. E aí eu fico inalando, né, o óleo essencial. Você pode colocar uma gota de óleo essencial, é suficiente. Se você perceber que o aroma não tá tão intenso, você pode repor diariamente. Mas às vezes, repondo um dia sim, um dia não, é suficiente para você ter o resultado aromático do Smart Sasse no suporte ao controle do apetite, tá bom? Então fica aí a dica do Smart. Inalação ou né, você pode fazer junto, ingestão. Algumas pessoas, quando fazem o uso do Smart Sasse por ingestão, não se sentem bem. Por quê? Ele contém hortelã-pimenta, ele contém gengibre, então pode ser que você perceba algum mal-estar, uma sensação de voltar, alguma coisa desse tipo. Você pode insistir no uso e com o tempo isso tende a melhorar. Ou se você fala, não quero continuar ingerindo, não tem problema. Explora o uso aromático, tá? Você também pode diluir ele no creme base e fazer massagem na pele, que ajuda também a quebrar as moléculas de gordura. Então, existem várias formas de uso, você não é obrigado a ingerir o Smart Sasse para obter benefício dele no processo de emagrecimento, tá bom? Aí, nós temos aqui também
o grapefruit. O grapefruit, ele é um dos compostos também aqui do Slim Sassy. Gosto demais do aroma do grapefruit. Ele é a toranja, né? Que é tipo aquela laranja vermelha. O aroma dele é super agradável. Então, se você não quiser usar o Smart na água, você pode utilizar o Smart aromaticamente. E na água você utiliza lemon mais grapefruit. Eu também gosto bastante de usar assim. Inclusive, eu acho que aqui agora eu tô com o grape. Então, o grapefruit, gente, o que ele tem, assim, de muito legal? Além dele quebrar as moléculas de gordura, ser um excelente inibidor do controle, do controle do apetite, né? Inibir a compulsão. Ele é um dos óleos, aliás, ele é o óleo com a maior composição de limoneno. O que é o limoneno? É um composto químico que, quando nós fazemos a inalação e ele chega no cérebro límbico, ele, em comunicação com o nosso cérebro, acelera, aumenta a produção de neurotransmissores do bem-estar. Então, é um óleo muito indicado para sintomas de depressão, ansiedade, e isso tudo muitas vezes está ligado à dificuldade de emagrecer e à compulsão alimentar. E aí, na compulsão, o grapefruit, ele auxilia em qualquer tipo de compulsão. Por quê? Porque a compulsão vem de novo naquela coisa de querer suprir alguma coisa, né? Tem um fundo emocional. E o grapefruit, você fazendo uso dele na forma de ingestão, ou principalmente inalatória, e aí pode ser do mesmo jeito, coloca no difusor pessoal, coloca no difusor ultrassônico, coloca numa bolinha de algodão próximo de onde você tá. Dependendo da roupa que você tiver, pode colocar na roupa também, né? Desde que não seja uma roupa clara, que é pra manchar. Porque alguns óleos essenciais, eles têm uma tonalidade uma cor mais cítrica. E pode vir a provocar alguma mancha. Então, você evita esse tipo de situação, né? Mas tem várias formas para você usar na inalação. E se você não tiver nada disso, você põe na mão mesmo, espalha, inala por 10 segundos. Eu falo que é inalar até o cheiro acabar, sabe? Então, inala profundamente, inala estando presente ali, inalando o óleo mesmo, que você vai perceber melhora nessa questão da compulsão, seja ela qual for, tá bom? Principalmente se ela estiver ligada a sintomas de ansiedade e depressão. Então, esses 4 óleos aqui, ó, grapefruit, peppermint, Smart Sassy e lemon, são os óleos essenciais que vão promover a limpeza no corpo, auxiliar na compulsão alimentar, quebrar moléculas de gordura, fazer toda essa questão do detox, auxiliar, né, como o inibidor de apetite. Então, vou fazer toda essa parte voltada para o detox e emagrecimento propriamente. Porém, agora eu vou dar um plus aqui, né, um bônus, falando de 2 mix de óleos essenciais fundamentais para colaborar com o seu processo de emagrecimento. O primeiro deles é o Balance. O Balance, ele é um mix de óleos essenciais a todo ser que respira. Então, o que ele promove? Um equilíbrio. Eu vou até pesquisar se eu encontro o vídeo e vou colocar aqui no IGVT, do Dr. David Hill, que é um dos fundadores da doTERRA, ele é médico, onde ele mostra que, após usar o Balance, as células, antes de usar, as células estavam todas agrupadas. E depois de usar, as células estavam todas soltinhas. E como que as células precisam estar soltinhas? Para elas estarem funcionando tudo bonitinho. Então, o uso do Balance, ele vai promover esse equilíbrio, né? Ele vai auxiliar bastante na irritabilidade. E assim, gente, poder contar com o apoio dos óleos essenciais é uma bênção, porque eu faço uso do Balance diariamente, onde eu aplico ele no punho. Ele já tem um pouco de óleo de coco, tá? Então você pode aplicar na pele com segurança, não precisa diluir, não precisa ficar com medo. Aplico aqui no peito e aplico também na sola dos pés, tá? Você pode fazer isso de 2 a 3 vezes ao dia, ou sempre que você achar necessário. Por quê? Algumas vezes o dia tá fluindo bem, outras vezes o dia tá fluindo não tão bem assim, né? Algumas situações que dão ruim, e aí você precisa ali daquele apoio de respirar e falar:
Deixa eu inalar um balance aqui para dar uma equilibrada. Ele contém vários óleos essenciais, entre eles o frankincense, que é conhecido também como olíbano ou incenso, que é um óleo que promove essa questão do equilíbrio. O balance, além de promover todo esse equilíbrio emocional, ele é indicado também para problemas na coluna, que vêm derivados de um desequilíbrio, tá? Então, fazer o uso do balance diariamente. Quando eu acordo, antes de descer para andar, eu já faço uso do balance e do peppermint, tá? Antes de descer. E o pepper também, além de inalar, eu coloco uma gotinha na máscara. Então, me ajuda bastante a não me sentir sufocada. Eu faço a caminhada tranquilamente, sem me sentir sufocada, colocando o peppermint na máscara, tá bom? E aí, então aqui, ó, o balance vai promover essa questão do equilíbrio emocional, que vai estar 1000% ligado também à compulsão, à irritabilidade, aquela questão do vou comer pra passar raiva, né? Então não coma pra passar raiva, passa o balance que a raiva passa também, tá bom? E aí, um outro fator que é crucial para a maioria das mulheres é não emagrecer por desordem hormonal. Aqui no canal e também lá no YouTube, Adriana Beltrame, tem o vídeo onde eu falo sobre disruptores endócrinos, que são, como é que eu posso explicar? Coisas do dia a dia que faz os nossos hormônios ficar tudo doido, tudo ali em parafuso. E o que isso acontece? Das coisas do dia a dia, por exemplo, né, que promovem essa doideira aí no hormônio, celular, alimentos, a poluição, creme hidratante, maquiagem, enfim, uma série de coisas que a gente usa no dia a dia. Algumas coisas dá pra ir eliminando, outras não. Dá pra diminuir, outras não dá pra fazer nada mesmo. Então a gente precisa realmente de algo que traga pro nosso corpo esse equilíbrio hormonal de novo. Por quê? Com os hormônios tudo bagunçado, não tem jeito da gente conseguir falar, vou emagrecer, vou controlar a compulsão, né? Não dá. Então isso é muito importante também a gente entender que é todo um processo. Aí se você que é consultor tá assistindo esse vídeo e fala, Adriana, mas aí se eu falar pra pessoa que pra ela poder passar por um processo saudável de emagrecimento, ela tem que comprar todos esses óleos, ela pode dizer que ela não tem dinheiro, ou que é muito caro, ou que ela não quer. Não tem problema. O importante é você trazer para ela a consciência de que, por exemplo, eu quero usar só o Smart Sass. Pode sim. O resultado pode não ser o que você espera. Algum resultado ele vai proporcionar, certamente. Mas pode ser não exatamente como você deseja. Mas, muitas vezes, se a pessoa começa a usar, por exemplo, eu tenho cliente que se ela começa a usar o Lemon e já percebe essa limpeza no corpo, vai melhor no banheiro e tal, ela já fala, tem algum outro óleo pra tal coisa? E tem outro óleo pra tal coisa? Então ela vai pegando, vamos dizer assim, confiança, né, em comprar mais óleos e inserir eles no dia a dia. É algo, a gente precisa entender também que a aromaterapia é algo novo, então muita gente ainda desconfia, acha que é místico, que esse negócio não funciona, que tem que acreditar pra funcionar, esse monte de coisa, né? Então a gente tem que entender, acolher essa objeção das pessoas e mostrar para elas que elas podem sim começar de outras maneiras, mas deixar sempre claro que o resultado pode não ser tão bom quanto o esperado. E aí, qual que é o último óleo aqui super importante, principalmente para as mulheres no suporte hormonal? O Claricalme. O Claricalme eu tenho falado muito dele, gente, muito mesmo, porque ele é um óleo que promove um equilíbrio hormonal e, por consequência, emocional muito, muito eficaz, tá? Ondas de calor, TPM, cólica, ele regula a menstruação, a parte hormonal ele regula também, então diminui essa oscilação de humor que ocorre muito quando a gente tá na TPM, né? Então, o Claricalme é um óleo fundamental para você utilizar no dia a dia. E aí eu vou deixar uma dica aqui que eu faço com o meu. Esse óleo, ele é extremamente precioso, porque ele é um composto com 11 óleos essenciais, raros, preciosos mesmo, né? E ele vem 100% puro, ele não é diluído. E então assim, ele é bem concentrado, o aroma é bem intenso. Se você quiser, você pode, quando comprar o seu Claricalme, comprar um outro vidrinho
desse aqui. Geralmente quem compra comigo, se eu tenho um vidrinho a mais, eu já dou pra pessoa, né? E aí você pode comprar junto o óleo de coco fracionado, da doTERRA de preferência, que é um óleo líquido, não oleoso, não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não entope os poros. E aí você divide, então você pega, abre esse vidrinho aqui, tira essa tampinha, coloca metade desse líquido no outro vidrinho vazio e completa os dois com óleo de coco, né? O óleo de coco fracionado. E aí tampa, e em vez de ter 10 ml do produto, você vai ter 20. E não vai diminuir a eficácia, justamente porque ele não é diluído, tá bom? Pontos de aplicação do Claricalme. Pelo menos 2 vezes ao dia, no punho, atrás da orelha. E você pode perfeitamente substituir um perfume, tá? Por ele. Funciona super bem. Você pode também passar aqui na dobrinha do braço, atrás da perna, na sola dos pés e na parte interna do tornozelo. Para libido, ele vai auxiliar também nas questões hormonais. Você pode passar na coxa, entre as pernas e massagear, tá bom? O que é muito legal também no Claricalme, além dele dar todo esse suporte hormonal, ele auxilia nas emoções em permitir que sejamos mais vulneráveis, que estejamos mais abertos para entender as nossas emoções, entender os nossos sentimentos, né? Receber afeto, dar afeto. Então, o Claricalme, ele também vai auxiliar nessa questão que a gente estava falando do afeto, né? Que muitas vezes a gente come por falta de afeto. Então, o afeto vem da comida. E um ponto muito importante também aqui pra gente encerrar é que o cérebro, gente, ele fica condicionado a receber açúcar para que ele possa produzir mais os neurotransmissores do bem-estar. Então, chega um momento na nossa vida que consumir o açúcar já não é uma coisa só de tô com vontade, é uma dependência do corpo para produzir o hormônio, porque o corpo produzia, né, sozinho, ele vem de fábrica assim, produzindo sozinho esse hormônio do prazer, né, do bem-estar. Só que quando a gente começa a inserir muito açúcar, o cérebro meio que para e fica preguiçoso. E aí ele fala, não, já que você vai botar açúcar aqui dentro, então deixa que a hora que o açúcar vier, o açúcar faz serviço. E aí ele para de fazer. E dessa forma você se torna dependente do açúcar, tá? Então é muito importante a gente utilizar o grapefruit, o Smart Sasse. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer no cérebro esse papel que o açúcar faria. E utilizando também Balance e Claricalme, você vai ter uma noite de sono muito melhor. Você pode usar o Balance antes de dormir. A sua noite de sono vai ser reparadora e ninguém emagrece se não dormir bem, tá? Então, dormir bem é, assim, o que mais você deve fazer se você estiver buscando uma limpeza no seu corpo, um emagrecimento e qualidade de vida. É ter uma boa noite de sono, porque é durante a noite que as células são reparadas, que o corpo entra ali em ordem, né? E é importante também falar, gente, que a gente não deveria fazer refeições após as 18 horas. Por quê? O nosso corpo foi feito para viver no jardim, né? Na natureza. E na natureza, à noite ninguém caça. À noite, quando põe o sol, acabou, é para dormir. E a gente, nessa rotina doida que a gente vive, muitas pessoas, quando o sol se põe, 18 horas, às vezes ela tá saindo do trabalho, vai chegar em casa às 19, 20 horas, até preparar o jantar dá 21, 22 horas. E o corpo, ele não está preparado para receber alimento mais nessa hora. E dessa forma vai atrapalhar o sono. Então, se você não está dormindo bem, presta atenção nos horários das suas refeições, presta atenção se você não está jantando tarde, ou já jantou cedo, mas aí tá comendo mais alguma coisa pesada à noite, né? Porque o corpo vai ter que acordar de novo para entrar no processo da digestão, quando na verdade ele já deveria estar no processo de extrair, né, os nutrientes. E aí é óbvio que também, se a gente traz para o corpo alimentos que não tem nutriente nenhum, não vai ter nutriente. Então, emagrecer, limpar o corpo e ter qualidade de vida é algo muito mais amplo do que apenas inalar um óleo, tomar um chá, tomar um shake ou qualquer outra dica mágica de sucesso, né? É um complemento, né, de coisas, são soluções naturais mesmo, e os óleos essenciais
podem sim promover um resultado incrível no seu objetivo, né? Tanto de detox, quanto de emagrecimento, quanto de mais qualidade de vida e saúde física e emocional e hormonal também, tá? De tudo que eu falei, alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Não? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir tudo que eu falei. E se você se interessou por algum desses óleos, né? Eu sou uma consultora do Terra e posso te ajudar a adquirir. Você pode adquirir esses óleos pelo preço de varejo ou se tornando um membro do Terra e comprando eles mais barato, tá? Uma coisa importante sobre esses óleos, você não vai consumir eles por um período até emagrecer, né? Suporte físico, emocional e hormonal a gente precisa diariamente, então é muito legal você se tornar um membro. Se você chegou até aqui ou está assistindo esse vídeo a convite de algum consultor ou uma consultora do Terra, que não seja eu, você vai procurá-la ou procurá-lo e eles vão te ajudar a entender qual é o melhor óleo, qual é a melhor forma de uso, a melhor forma de você comprar, se como cliente, se como membro preferencial, né? E vai atender ali qual é a sua necessidade. Que bom, Tati! Fico feliz em contribuir. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero ter colaborado. Se você conhece alguém que essas informações serão importantes, interessantes para ela também, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que de gota em gota a gente vai aromatizar esse mundão e levar soluções naturais para todas as famílias. Ai, que bom, Cris! Que bom que já usa quase todos. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Um excelente final de semana. Sucesso!